Talvez você já tenha visto essas manchetes. Cidades por toda a Itália estão doando casas por literalmente €1, ou até mesmo pagando milhares de dólares para que as pessoas venham viver lá. Mas, enquanto isso tem sido uma característica popular nas sessões de viagens de sites de notícia, isso esconde uma pergunta importante. Por que eles estão fazendo isso e por que um país como a Itália precisaria pagar as pessoas para viver lá? Bem, se olharmos mais a fundo, essa notícia aparentemente engraçada revela como é a vida na Itália hoje, porque enquanto tendemos a ver a Itália como um lugar ideal, os próprios italianos podem discordar e sob a superfície existe uma realidade econômica sombria que está se tornando cada vez mais óbvia. Então, por que a Itália está pagando as pessoas para se mudarem para lá? Por que há tantas casas vazias e por que tudo isso é realmente uma má notícia? Essas perguntas e tantas outras é o que tentamos responder nesse canal. Se você assistir o vídeo todo e se informar, deixe seu like e inscrição para assim ser o protagonista de qualquer conversa. Sem mais enrolação, vamos direto ao ponto. Muitas pessoas não sabem, mas a Itália é um país com inúmeras casas vazias. Anteriormente, essa regra costumava se aplicar apenas a vilarejos remotos de montanha, mas agora é uma história que se repete por toda a Itália, em todas as partes do país e em cidades de todos os tamanhos. Existem milhões de casas vazias e o número está aumentando a cada ano. Muitas delas são belas casas históricas, em algumas das partes mais belas do campo italiano. Casas que são literalmente parte do patrimônio cultural da Itália. Por isso, para salvá-las, cidades em toda a Itália têm lançado os chamados programas de €1. Basicamente, as cidades oferecem as casas vazias para venda, geralmente com o objetivo de atrair estrangeiros, pelo preço simbólico de €1, o que significa que as casas são basicamente doadas de graça. Elas vêm com algumas condições e geralmente os compradores são obrigados a concordar contratualmente em gastar uma certa quantia em reformas, já que a maioria das casas está vazia há bastante tempo. Mas, mesmo assim, o custo da reforma é bastante baixo, geralmente entre 20 e 30 mil euros. Assim, enquanto um potencial comprador obtém uma propriedade extremamente barata, a cidade local tem uma casa em ruínas a menos com o que se preocupar. Mas, enquanto é aí que os artigos sobre isso costumam terminar, e é aqui que a parte realmente interessante começa, porque a verdadeira questão por trás disso é por que existem milhões de casas vazias em primeiro lugar, e o que isso diz respeito sobre a Itália. E bem, a resposta, ao contrário do campo italiano, não é tão bonita assim. Mas, para explicar por que há tantas casas vazias, chegamos ao fato de que a Itália tem enfrentado há bastante tempo duas crises principais e falhado completamente em lidar com qualquer uma delas. A primeira crise é o fato de que, desde meados da década de 1990, a economia italiana basicamente parou de crescer e tem estado estagnada desde então. Isso pode ser surpreendente, afinal a Itália é uma das maiores economias do mundo e lar de algumas das marcas e empresas mais famosas, desde moda e carros até bancos. Por um longo tempo, a questão de por que exatamente a Itália esqueceu como crescer foi um pouco de um mistério, mas recentemente um renomado economista italiano desenvolveu uma teoria bastante complexa explicando a causa do que ele chamou de a doença italiana. E não é que os italianos sejam preguiçosos, mas sim que os gerentes e empresas italianas ficaram presos no tempo. Ele explica que as empresas na Itália sempre recompensam a lealdade e as conexões em vez do desempenho, muito mais do que em outros países. E elas continuam a fazer isso até hoje. Mas, enquanto antes da década de 1990 isso não importava muito, com o surgimento da tecnologia da informação, onde a meritocracia e o desempenho importam muito mais, essa prática começou a impedir o crescimento econômico. E como a Itália e suas empresas falharam em se livrar do nepotismo e se adaptar ao século XXI, o país logo começou a ficar para trás dos outros. Nos esportes, por anos os italianos dominaram a Fórmula 1 com a Ferrari, porém, desde a profissionalização da categoria no início da década de 2010, a equipe passa longe dos títulos. Mais paternalista, a equipe mantém pilotos, chefes de equipe, engenheiros e até mecânicos por anos, mesmo com erros persistentes. Outro exemplo são os clubes italianos de futebol, que eram verdadeiras seleções entre os anos 80 até o início dos anos 2000. Mas esses times eram, e alguns ainda são, dominados por famílias, como a família Berlusconi no Milan ou a família Agnelli na Juventus. E isso os fizeram ficar para trás do futebol moderno. Soma-se a isso uma série de governos instáveis, um sistema jurídico caótico, um
problema massivo de evasão fiscal e uma das maiores dívidas públicas do mundo. E você começará a ver como a Itália foi de uma das principais economias globais a se tornar cada vez mais disfuncional. Por cima do inexistente crescimento, a Itália tem tido constantemente por décadas uma das mais altas taxas de desemprego da Europa, com cerca de 10% em média e 30% para os jovens, o que significa que por 2 gerações, 1/3 dos jovens italianos não conseguiram encontrar um bom emprego. E aqueles que conseguem, muitas vezes têm que se contentar com um salário que não é exatamente motivo de celebração, uma situação tão comum que é conhecida na Itália como a geração dos 1.000 euros, apelido para uma geração de pessoas na faixa dos 30 anos, com diplomas e qualificações elevadas, trabalhando em empregos de colarinho branco e ainda ganhando menos de 1.000 euros por mês e lutando para sobreviver. Então, ao contrário de nossa visão da Itália como um pequeno paraíso, talvez não seja tão surpreendente que ela tenha sido reportada há anos como um dos países mais infelizes da Europa, e principalmente devido à gravidade de sua situação econômica. Com desemprego alto e salários baixos, um jovem italiano não se vê tão motivado a enfrentar tamanhas dificuldades. Talvez um novo país para chamar de lar seja a alternativa. Estar ficando sem pessoas certamente terá algumas consequências, e no caso da Itália, isso resultou em um êxodo massivo de jovens qualificados e ambiciosos do país. Desde 2008, pelo menos 2 milhões de jovens italianos deixaram permanentemente o país e centenas de milhares de pessoas continuam deixando todos os anos. E esse não é o único problema demográfico que a Itália enfrenta. Além dos níveis massivos de imigração, assim como o Japão, a Itália vem lutando contra uma tendência chamada tsunami prateado. Agora, ela tem a 3ª população mais idosa do mundo e continua envelhecendo mais rápido do que qualquer outro país da União Europeia. Isso, combinado com as menores taxas de natalidade na Europa, que vem diminuindo constantemente nos últimos 15 anos, significa que a Itália tem cada vez menos pessoas em idade produtiva que podem iniciar novos negócios, criar valor e impulsionar a economia. O número daqueles que precisam receber pensões do Estado e serem cuidados por outros está aumentando constantemente, enquanto há menos e menos crianças nascendo. Soma-se a isso as centenas de milhares de pessoas em idade produtiva saindo do país. Forma-se a tempestade perfeita. Muitos países estão lidando com um ou 2 desses desafios. A Itália tem a combinação perfeita de todos os 3 ao mesmo tempo, e por isso que ela está passando por uma grande crise demográfica há quase uma década, que está piorando a cada ano. Desde 2014, a população da Itália vem diminuindo constantemente em quase 200 mil pessoas a cada ano, e isso não vai parar. Previsões dizem que nos próximos 50 anos, a população da Itália vai diminuir mais de 20%. E você não precisa ser um especialista para saber que isso não é uma boa notícia para a economia ou para o país em si. Então, como as casas se encaixam em tudo isso? Bem, devido à situação econômica e à crise demográfica, a Itália está simplesmente sem pessoas. E os lugares onde a maioria das casas vazias estão, geralmente são cidades pequenas e vilarejos, que são os mais afetados. A falta de oportunidade de emprego e infraestrutura nessas áreas dificulta para jovens encontrar trabalho e construir um futuro para si mesmos. Dessa forma, eles estão deixando para trás esses vilarejos desertos e abandonados, e casas vazias que são, então, comercializadas como casas de férias para venda para britânicos e americanos em uma tentativa desesperada de salvar esses lugares de morrerem completamente. Estranhamente, ao mesmo tempo, a Itália é um dos países com o maior percentual de adultos morando com seus pais. Em 2021, 70% dos italianos adultos com menos de 34 anos ainda moravam com seus pais, e mesmo na faixa etária de 30 a 44 anos, 25% das pessoas ainda moravam na casa dos pais. Embora isso também seja resultado de laços familiares italianos próximos, muitos vivem com seus pais não tanto por escolha, mas sim por necessidade. Com o desemprego juvenil sendo tão alto, está cada vez mais difícil para os jovens italianos até mesmo alugar seu próprio lugar, e comprar sua propriedade se tornou praticamente impossível. Isso parece contraditório, visto que há casas sendo vendidas por apenas €1. Mas, como não há empregos e oportunidades nas áreas onde essas casas estão, os jovens italianos não vão comprá-las nem por €1, já que eles não teriam como ganhar a vida lá. As únicas pessoas que as comprarão são aquelas que já vivem de renda forte, na maioria estrangeiros que usarão as propriedades como casas de férias. E embora não haja nada de errado com isso, elas não resolverão os problemas subjacentes.
imigrantes. E é por isso que o programa de doação de casas gratuita é principalmente um sinal de quão desesperadora a situação se tornou. Enquanto a Itália luta para manter suas cidades pequenas e vilarejos vivos, as casas vazias são um lembrete forte do declínio econômico. Enquanto a economia é o motivo pela qual tantas pessoas deixam a Itália, o que então estrangula ainda mais a economia, o país está preso em uma espiral cada vez mais difícil de sair. E a situação só tende a piorar. Mas me diga nos comentários, qual a solução para isso? Você estaria disposto a comprar uma casa italiana por €1? Até o momento, os governantes italianos não encontraram uma solução. Ficaremos felizes em relatar uma melhora da situação em um futuro próximo. Se você chegou até aqui, deixe seu like e inscrição. Não custa nem €1. Agora está aparecendo um vídeo onde relatamos a situação polonesa, que nos últimos 30 anos vem passando por uma abrupta mudança de direção. Te espero lá.